o mercado funciona mais ou menos da seguinte forma: é muito prático, né? Não há, assim, empecilho para nada. A gente analisa mais ou menos o espaço que o cliente tem, porque, assim, a gente primeiro estuda a sua conta de luz. A gente estuda lá o quanto você consome, gasta para a gente chegar a 1 quilowatt-pico, porque também não adianta eu te vender algo que não vai te atender. Aí a segunda parte, vamos analisar o espaço que você tem para ver se a gente consegue estar fazendo a instalação lá para poder aderir ao seu sistema. A gente vai, analisa o espaço, se vai ser solo, em cima do telhado, laje, a gente vai, vende um kit baseado no seu consumo e a gente instala os módulos, né, que são os módulos fotovoltaicos que eles reproduzem, né, jogam para a rede elétrica concessionária de luz aqui é Light. Então, lá eles abatem o crédito na sua conta de luz. E você tem um retorno, algo que você nunca vai deixar de pagar, que é a iluminação pública, os impostos e a taxa do relógio. Isso ninguém tira do cliente. Mas, assim, se for um trifásico, uns cento e poucos reais, uma conta de 700, você consegue abaixá-la para uns cento, vamos botar por alto, R$ 150. Então, é uma economia muito grande. Então a gente está falando aí, nesse caso, de uma residência, né? Residência. Os grupos, né, de comércio já é um grupo específico, tá? A gente fala dele hora ponta e fora ponta, que são os horários. É um grupo que, para eu vender, não é tão simples assim. A gente faz um estudo de tudo aquilo que ele consome, se vai ter gerador, não vai, mas mesmo assim ainda vale muito a pena. A residência é mais prático, não quer dizer que o comércio seja difícil, mas o comércio, a gente vai, analisa tudo, o engenheiro da nossa empresa faz um estudo para a gente estar oferecendo para o cliente o que vai realmente atender ele. Não é qualquer um que faz, entendeu? Porque a gente trabalha dessa forma, a hora ponta e fora ponta, que é totalmente diferente de uma residência. Entendi. Antes da gente entender um pouquinho mais a questão da instalação, vamos ampliar um pouquinho a visão. A gente vê, principalmente em imagens de internet, reportagens, cada vez mais usinas sendo criadas, né? Queria entender essa diferença. Que são essas usinas que tem aqueles milhares de painéis lá no deserto, em algum local assim? Qual a diferença dessas usinas, vamos dizer assim, eu não sei se o nome é essa, né? E para um prédio, para um condomínio, para um comércio, para uma casa ali que está produzindo energia, se puder explicar. Então, essas usinas, às vezes, eles pegam um espaço, né? E eles fazem a distribuição para outros. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente que ele é presidente de uma rede de farmácias. Eles têm a usina própria deles. Então, ele distribui com aquela rede toda. Funciona mais ou menos assim. Então, é diferente de uma residência. Na residência, você pode até usar. Vamos supor, minha casa tem um espaço imenso e na sua não tem. O que eu posso fazer? Eu posso instalar na minha residência, mas posso fazer, te dar uma porcentagem, que é chamado rateio. Para o rateio acontecer, tem que ser a mesma concessionária de luz, não pode ser concessionárias diferentes. E também o titular tem que ser o mesmo da unidade consumidora. Ou o CNPJ ou o CPF tem que ser iguais. Aí a gente estipula ali o rateio. Eu posso dar 20 para você, 30 para ela, 50 para mim, mas todos têm que estar na mesma unidade consumidora, que é o mesmo CPF ou CNPJ. Então a gente está falando, por exemplo, uma empresa que tem um CD, né? Um centro de distribuição grande, com uma área livre, disponível para instalar ali uma usina, mas ela tem diversas lojas, né, farmácias, como você falou, espalhadas pelo Rio de Janeiro, tudo dentro da mesma região, por exemplo. Ela consegue produzir Consegue. ali e usar o crédito, vamos dizer assim, para ter Até desconto na toda a mesmo rede. porque, às vezes, é alugado o espaço. E não tem porquê ela pegar e botar ali, né? Porque o espaço não é deles. Então, o que eles fazem? Eles aderem um ponto lá, um terreno, algo, tanto que quase todos são estruturas solo, né? Que são no Sim. chão. Você pode ver que só tem aquilo, né? Então, eles aderem lá a um terreno para fazer isso. Porque muitos ali não são alugados. Os imóveis não são próprios. Então, eles fazem dessa forma. Entendi. E Malu, como é que você tem percebido a demanda disso? São mais de pessoas físicas, né, de residências? São mais esses grupos com uma infraestrutura maior? É, vai existir demanda de vários tipos, né. A gente percebe que hoje a demanda, residencial
pode ser maior, existe, mas pode ser maior, Quantidade, né? né, em termos de quantidade. A quantidade de pessoas que têm painéis instalados e que contratam o seguro ainda é muito pequena. Inclusive, muitas dessas pessoas assumem que o seguro residencial já vai ter cobertura, né? Se tem o residencial, já vai ter cobertura e nem sempre tem, tá? Tem que olhar a pólice, porque nem sempre o seguro residencial vai dar cobertura para o painel quando está instalado. Então, se der um sinistro, vai ter prejuízo mesmo tendo seguro residencial. E a cultura de contratação do seguro ainda precisa ser trabalhada, a disseminação da informação, a taxa nesse seguro é muito baixa, então a gente realmente tem um apelo, um custo-benefício para esse cliente muito grande. E já nos comércios que têm instalado, existe uma preocupação maior. Né? Em geral, acredito que empresas têm a cultura do seguro um pouco mais difundida, porque entende que já faz o seguro disso, daquilo, né? Entende que é um negócio, que se gerar um prejuízo vai criar um impacto no fluxo de caixa. É interessante que as pessoas, no seu orçamento familiar, não percebem que o impacto, de repente, vai ser até maior do que o fluxo de caixa de uma empresa, mas não se atentam para isso ou deixam para lá. Mas, de modo geral, é uma taxa muito atrativa, então vale muito a pena contratar, tem que ter só uma conscientização maior sobre isso. E, em geral, assim, quem tem residência e que contrata, muitas vezes faz um financiamento. Então, o risco é ainda maior, porque se você for pensar que aquela pessoa financiou o painel e ela tem a parcela fixa para pagar, ela tendo um sinistro, ela vai ter que continuar pagando aquela parcela fixa, ela vai ter que voltar a pagar uma conta de luz que ela tinha parado de pagar e ela ainda vai ter que arcar com o prejuízo de consertar o painel. Então, ela pode evitar tudo isso com um seguro com custo baixo, né? Então, É só realmente... fazer o paralelo do seguro de automóvel, né? Do veículo. É só mas... pensar o... E o veículo tem uma taxa muito mais alta, Sim, proporcionalmente, eu né? imagino.